Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite também aos que nos visitam. É uma alegria tê-los aqui conosco. A todos quantos também pela internet interagem conosco. Sintam-se também abraçados, todos quantos online nos assistem, acompanham esse culto dominical já iniciado e gloriosamente iniciado por essas lindas, maravilhosas páginas musicais que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Amados, nessa noite a temática é Fogo Virtuoso 2. Fogo Virtuoso, parte 2. Muito bem, então nós vamos nesta noite com muita atenção à palavra do Senhor e em Levítico, leitura muito conhecida, palavra muito conhecida, em Levítico, capítulo meia dúzia, capítulo 6, versículo 13, diz algo interessante. Levítico meia dúzia, 13. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Muito bem. Então, essa leitura muito conhecida da igreja faz menção a um fogo maravilhoso, a um fogo virtuoso, a um fogo que deve continuar ardendo continuamente, ininterruptamente, progressivamente no altar e não se deve apagar. A presença gloriosa do Senhor, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Repitamos no coração que esse fogo é ininterrupto, é vivo, é virtuoso e está sempre relativo à presença do Senhor. Senhor Pai Deus, te glorificamos e te exaltamos pela tua condução, pelo teu maravilhoso, a tua maravilhosa manifestação que fazes com que nos reunamos, congreguemos em teu nome, já realizados 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração tivemos, tanto quanto lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, unge-nos para que possamos ministrar a palavra vinda do teu trono, para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito bem, queridos, houve um momento em que Jesus, eu vou passar muito rapidamente nesses tópicos para que apenas nos possamos lembrar, ele estava numa cidade dura de coração, e de repente os seus discípulos dizem: Senhor, tu queres que nós possamos clamar, que nós clamemos fogo do céu para destruir essa cidade, porque eram impenitentes, eram duros de coração, estavam realmente, lamentavelmente cegos para a presença do Deus vivo entre eles. Então, quando eles dizem: Senhor, tu queres que possamos clamar fogo do céu para consumir esses incircuncisos, esses desobedientes, estou colocando e conjecturando dentro da palavra. E o Senhor disse o que a eles? Não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Então o fogo do Senhor não é um fogo de destruição, não é um fogo devorador, não é um fogo que veio para matar o homem, mas para salvá-lo. Portanto, é um fogo virtuoso, é um fogo que tem vida, é um fogo que faz com que haja purificação de pecados e purificação e transformação de vidas. Então, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Que não haja interrupção, que não haja trégua, que não haja lapso temporal de paralisação. Esse fogo é a presença de Deus. Esse fogo virtuoso deve estar permanentemente, continuamente no altar. E não pode ser apagado, sob pena do Deus vivo não reconhecer a obra que não traga a chancela do fogo virtuoso dele. Daí estarmos nesta noite firmados nele, conscientes de que já aqui, nesse início de culto, nesse início de louvores, o fogo já está aceso, o fogo está ardendo
tanto na condução dos serviços, quanto no coração de todos aqueles que o adoram, que o louvam e o buscam em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, amados. Em Lucas 12, 49, Jesus falou algo extraordinário. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse ardendo, ou arder, ou aceso. As traduções, as colocações são várias, mas todas no mesmo sentido. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então o Senhor veio justamente para isso, para que o fogo dele ardesse continuamente no altar, e nesta noite também tenhamos como altar o coração que o serve. Você é um altar dedicado ao Senhor. Hoje você está aqui congregado, porém quando tu te reúnes, tu te congregas com o corpo, com o organismo vivo do Senhor. Então nesta noite, com certeza, tu és também altar do Senhor. Então Deus falou, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quisera que já estivesse ardendo, e quisera que permanecesse aceso, e quisera que ficasse permanentemente, continuamente aceso. Daí, irmãos, nós entendermos, e foi assim que nasceu o nome glorioso dessa congregação, dessa instituição, que está espalhada aí pelo território nacional, Igreja Evangélica Fogo Vivo. É um fogo virtuoso, é um fogo que não destrói, é um fogo que não faz acepção, é um fogo que livra, que salva, que liberta e que faz com que sejamos conduzidos ao altar do Senhor. E é por isso que nesta noite você está aqui como chama ardente, como altar incendiado de Deus, junto ao altar que também emana e manda fogo para a igreja. E é por isso que o adoramos e o glorificamos, porque somos conhecedores da sua virtuosa forma de agir. E é por isso que quando se incinera drogas, se incinera tudo aquilo quanto faz mal e pertence ao tráfico, ou quando é justamente feito a incineração, a queima, o incendiar do que não presta. Então esse fogo virtuoso, ele não veio para destruir o homem, mas ele veio para queimar pecados, ele veio para queimar imundícies, ele veio para tirar o homem do lamaçal do pecado e conduzi-lo para a glória do Senhor. Quantos nesta noite aqui possuem no coração o fogo vivo, o fogo ardente, o fogo virtuoso do Senhor? Amém. Glórias a Deus. Muito bem. Também na carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, de 27 a 29, diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que não são abaladas, para que as que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É incrível que esse fogo é tão virtuoso, que ele separa e tira de nós as coisas abaladas que não nos servem para nada, mas ele faz com que permaneçam as coisas que ele fundamentou, as coisas que ele criou e as coisas que ele sabe que vieram do Espírito Santo para a renovação das nossas vidas. Então ele é um fogo separador, ele é um fogo inteligente, vivo, portanto, de separação das coisas que são abaladas, das coisas que foram, porventura, feitas para serem abaladas, mas permanecendo as coisas que não são abaladas, para que ele nos dê a convicção de que pertencemos a um reino inabalável. Para que isso aconteça, temos que reter a graça,
aquela pregação linda da pastora recentemente, pela qual graça sirvamos a Deus de modo agradável, em reverência, em respeito, em santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele consome o quê? Ele é um fogo consumidor do ódio, ele consome a angústia, ele faz cair por terra e ser incinerado tudo aquilo que faz mal à minha, à sua, à nossa vida, para que tenhamos sempre um comportamento agradável, um comportamento retilíneo, que estejamos sempre retos diante dele. É por isso que ele é um fogo consumidor. Glórias ao Senhor. Quero que minha amada e linda, ungida pastora Nayuf, esposa amada, nos possa ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Pastora Nayuf, 1 Coríntios 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então entendamos algo, sempre, amados, não é efetivamente só na hora da ceia. Esse é um texto muito usado, 1 Coríntios capítulo 11, ele é muito usado na ministração da ceia do Senhor e com certeza é apto esse texto para a ceia do Senhor. Porém, nesta noite, entendamos algo. Quando Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, quando nós nos reunimos, o Senhor quer que nós sirvamos um pão limpo, um pão sagrado no seu altar, no altar do fogo que deve permanecer aceso, para que não seja servido na casa dele pão imundo, porque a mesa do Senhor não é desprezível. Então, nesta noite, aqui e agora, você está ceando, você está comendo a palavra viva, a palavra maravilhosa, a palavra que transforma, a palavra que gera vida na tua vida, nas nossas vidas. Então, nesta noite, nós estamos anunciando que a morte do Senhor nos regenerou, que a morte do Senhor nos deu vida, que a morte do Senhor nos transformou, e fazemos isso até que Ele venha. Aplauda o Rei. Porque todas as vezes que comerdes este pão, esta palavra, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso literalmente, ipsilíteres, ao pé da letra, é feito também na ceia, quando vamos executá-la. Porém, nesta noite, agora aqui, está sendo servido um banquete. E eu tenho convicção, a certeza de que nós que aqui estamos, temos também a convicção de que este é um pão saudável. Este é um pão que vem do trono, e esta é uma mesa absolutamente amada, porque ela tem um fogo que não se apaga, ela tem um fogo que está sempre, sempre, sempre nos envolvendo e nos transformando. Muito bem, em Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 3, palavra muito conhecida da igreja, Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, A maiúsculo, olha que coisa linda. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Então disse consigo mesmo, ele de si próprio para ele: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, a brasa viva não diminuía de tamanho, não acabava, não se extinguia. E ele ficou olhando aquilo e disse: irei ver de perto essa maravilha, porque a sarça não se queima, porque esse fogo não se extingue, porque isso não acaba. Ele estava diante do fogo vivo do Senhor, do fogo virtuoso, da presença gloriosa de Deus, também manifestada em fogo.
de dia numa coluna de fumaça, à noite numa coluna de fogo. Então Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E o anjo do Senhor, quando nos aparece, o próprio Deus, quando está conosco, ele nos dá a certeza de que somos partícipes, somos povo de propriedade exclusiva dele. E nós, nesta noite, pensamos, poxa, toda vez que a palavra é pregada, parece que ela não se queima, parece que ela nos renova, parece que ela é renovada, porque ela é de autoria do Espírito Santo, um Espírito Santo inesgotável, um Espírito Santo que não se esvai, um Espírito Santo que tem vida e gera vida, e a palavra dele é vida, portanto ele é fogo consumidor. E nessa noite ele está consumindo aqui tudo que não lhe agrada, não os homens, não para destruir ninguém, mas para polir, para brilhantar, para tornar livre o povo que o adora, para aplaudi-lo como fazemos. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o Salvador, o Redentor, Jesus Cristo. Amados, nessa noite nós queremos ler também, e queremos que todos estejam bem atentos, a palavra que está em Mateus, capítulo 11 de Mateus, versículo 12. Peço que nesta noite a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves nos leia Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém, presbítera. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, amados do Senhor, entendamos algo que amanhã será muito claro, muito evidente, muito notório, mas que já iniciamos hoje. O reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, a graça magistralmente nos foi pregada, nos tem sido pregada, e ultimamente pela nossa amada e linda pastora, de uma forma gloriosa, e de fato a graça, ela está notoriamente evidente, que não depende de obras, não é a meritocracia. Ninguém aqui, ninguém teve méritos para ser salvo. Absolutamente ninguém. Veremos isso amanhã com muita exatidão. Então a graça é um dom e um favor imerecido. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então atenção, a graça, quando ele nos redime, quando ele reme os nossos pecados, ela é absolutamente gratuita, ela não depende de ninguém, é quem a aceita, é quem a quer. São aqueles que o Senhor não escreve no chão, são aqueles que estão no coração de Deus e estão aptos para ouvir. Então, até pela graça e para a graça é preciso ter vontade. A partir desse momento, quando você se torna partícipe, membro do corpo, você tem que entender que a partir daí é você, sou eu, somos nós quem tomamos a direção de nossas vidas. E esse reino de Deus precisa do nosso esforço. Por quê? Esforço para estarmos aqui, esforço para congregarmos, esforço para discernirmos entre o bem e o mal, esforço para quando o mal se apresentar travestido de bondade, quando o mal apresentar-se travestido de luz, nós tivermos o discernimento de dizer, não carne, eu sou do Senhor, o fogo que arde em mim, consome esta coisa que não te pertence, sai e não me toca e não me entra, porque eu sou de Jesus. Que coisa boa é aplaudi-lo, né? Então Jesus vivo falou, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força ou por esforço,
e os que se esforçam se apoderam dele. O contrário é verdadeiro. Quem não se esforça não pode entrar no reino de Deus. Esforçai-vos e eu vos ajudarei. Entrai no meu gozo, vinde a mim, mas tem que ir. A palavra dele está liberada. Então a graça é absolutamente gratuita. A partir do momento que somos salvos, devemos desenvolver a nossa salvação. Tema para amanhã. Muito bem, amados do Senhor. Ainda em Mateus 3, Mateus capítulo 3. Agora que vamos para Mateus 3, versículo 11. Peço ao nosso ministro Eduardo Guerra que nos leia Mateus capítulo 3, versículo 11. Arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória! João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento. Aqui no original é isso, para símbolo, para que você entenda que a água purifica, limpa. Era o cerimonial velho testamentário, a purificação por água. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o Senhor, ele tem a capacidade de nos batizar com Espírito Santo e, conjunção aditiva, e um segundo elemento, fogo, porque ele quer que sejamos participantes do seu fogo virtuoso, do seu fogo vivo, que não mata, mas que nos faz viver e nos dá vida. Muito bem, Êxodo 19, versículo 18, Larissa Marques, a nossa ministrante ou ministradora de hoje, nos lerá Êxodo 19, 18. Amém. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aleluia. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Foi uma cena aterradora. Moisés, quando subiu ao monte Sinai, o povo lá embaixo, o povo não podia estar junto com ele naquele evento, e o monte tremia poderosamente sob, debaixo da presença gloriosa do Senhor. Todo o monte Sinai, já muito bem lido pela Larissa, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia, a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Todos nós sabemos como Moisés desceu depois desse evento, como o seu rosto resplandecia, embora era uma glória evanescente, era uma glória que ia passar, mas ele brilhava, ele transmitia a presença do Senhor. Nessa noite, querida igreja do Senhor, nós vamos agora para duas passagens que já nos adentram a uma rota conclusiva, uma rota de conclusão, e então vou pedir essa leitura para que nós possamos estar bem atentos, tá? Nesse momento, para que estejamos focados. O Eduardo Vasconcelos está com a nossa versão, Eduardo, tá? Por gentileza, vai nos ler e nós vamos atentamente ouvi-lo. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 7. 1 de Pedro 1, de 6 a 7. Depois, o nosso amado presbítero Luciano Gonçalves irá nos ler, por gentileza, Apocalipse 3, 18a. Só a parte A, presbítero Luciano, só a parte A
do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18a, parte A. Mas agora, pois não? Amém, amém. Fique à vontade, fica tranquila. Eu pensei que estavam falando comigo, mas não tem problema não. Podem conversar, claro, dentro da palavra como estão fazendo. Isso é muito bom. Então vamos com Eduardo Vasconcelos, 1 de Pedro 1, versículos de 6 a 7. Amém. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muito obrigado, Eduardo Vasconcelos. Vou repetir também a leitura para que fique bem fixa em nossas mentes. Nisso exultais. Há um contexto anterior e você ler depois em casa, lê e vai ver que é uma coisa gloriosa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, viu, igreja? Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa a fé, queridos, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha para cá, igreja. Quantos aqui estão sendo provados? Quantos aqui por breve tempo, quando necessário, sofrem com tristezas e angústias e perrengues, vamos usar esse termo? Quantos aqui se sentem às vezes afligidos? Sabe o que é isso? É o Senhor te provando. É o Senhor vendo se a tua fé, queimada pelo fogo, provada, melhor dizendo, pelo fogo virtuoso, queimada sim pelo fogo vivo, virtuoso do Senhor, para ver se realmente tu tens valor. E uma vez que tu venceres as tribulações, as angústias, e não recuares, e não retrocederes, e não desanimares, e não te acovardares, ele vai dizer, olha, foi confirmado o valor da tua fé. A tua fé é mais reluzente, é mais pura do que ouro depurado. A tua fé, filho, filha, a tua fé foi por mim aprovada, e tu brilhas como ouro, porque tu fostes contristado, provado por breve tempo, quando necessário eu te provei, e tu mostrastes o valor da tua fé. Glórias ao Senhor. O valor da tua vida é imenso. Tinha um louvor, mas eu não me lembro todo. E quando ele foi cantado uma certa ocasião, o cidadão veio lá das Alterosas, lá das Minas, e ele começou a cantar algo glorioso. O valor da minha vida, o valor da minha vida, o valor da minha vida é imenso. Quando penso em Cristo Jesus, aí ele fala da crucificação, do sangue, ele fala das provações lá no louvor antigo, antiguíssimo, louvor mais antigo, mais velho que eu, imagine que é velho mesmo, né, irmão? É um louvor muito antigo, mas que vai lá nas entranhas. O valor da tua vida, igreja, vale mais do que ouro depurado. O valor da tua fé, quando provado, redundará em glória, em majestade, porque naquele dia em que ele vier, tu ouvirás a trombeta, tu subirás, porque o valor da tua fé foi aprovado com aplauso que tu deves agora ao rei. Nosso amado presbítero Luciano Gonçalves nos lerá Apocalipse 3, 18a, Lu. Glória a Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Muito obrigado, meu amado. Aconselho-te, igreja, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Queres ser rica?
deixa-te provar pelo Senhor. Queres ser rica? Seja aprovada a tua fé, como ouro reluzente, como ouro aprovado, que brilha. Aí no resto, Lu já viu lá, colírio para os teus olhos, para que tu vejas, irmão, uma passagem linda. Mas bastou mesmo a parte A, já muito bem lida pelo nosso presbítero, e foi o que lhe foi exigido. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Quantos aqui têm comprado alguma coisa do Senhor? Esse comprar aí significa adquirir. Não tem preço, não tem nenhum valor monetário. A graça, o dom de Deus, as riquezas de Deus são imensuráveis e são absolutamente gratuitas. Nessa noite, Senhor, nós te bendizemos e queremos comprar de Ti com a nossa fé. Comprar de Ti, Pai, com o nosso coração, como diz Provérbios, compra a justiça, compra o ouro, compra a verdade, e tu estarás sempre diante de Deus. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito Santo nos mantenha vívidos, ávidos, cheios da tua glória, cheios do teu fogo, para que jamais apaguemos, para que jamais desfaleçamos, para que jamais possamos retroceder, porque quem é do Senhor não retrocede. Nós somos dos que vencem, avançam e seguem. Em nome de Jesus, vamos aplaudir e o ministério suba.